De volta com o programa Tudo Posso, depois do bate-papo sobre paquera, que foi super legal. Agora nós vamos falar de doenças de pele. Será que no verão elas aumentam? Eu tô aqui com a dermatologista Janine Araújo, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Bem-vinda. Então, doutora, as doenças de pele aumentam no verão? Aumentam algumas doenças, né, como micoses de diferentes tipos, herpes também, e algumas brotoejas podem ocorrer com mais frequência no verão. E como a gente pode se prevenir disso? Bom, no caso da herpes, né, pessoas que já tiveram contato com o vírus, que já tiveram um episódio da doença, podem prevenir o aparecimento de novas crises, usando, por exemplo, protetores labiais com fator de proteção solar igual ou superior a 30. E essa proteção tem que ser repetida a cada 2 horas. No caso das brotoejas, que são mais comuns em crianças, né, as mães devem optar por usar roupinhas mais leves, deixar as crianças em ambientes mais ventilados. E no caso das crianças já estarem apresentando essas brotoejas, elas podem dar um banhozinho numa banheira com água e maisena, porque o amido ele neutraliza essas brotoejas que já apareceram. Nossa, eu não sabia isso. Eu nunca fiz isso com a minha filha, é bom saber. Uma receita caseira. Você trouxe algumas fotos, né, doutora? Trouxe. Vamos ver essas fotos? Porque daí você vai explicando, né, conforme a gente vai vendo as fotos. Vamos ver. Tá. A gente tem... Deixa eu ver, a micose, será que tem? Nós temos alguns tipos de micoses, né, que ocorrem com mais frequência no verão também, devido à exposição solar prolongada, devido ao calor e ao contato maior com a água. Por que isso ocorre? Porque os fungos, eles proliferam sempre numa região quente ou úmida. Então, tanto o calor quanto o contato com a água vai propiciar o aparecimento de fungos. A gente tá vendo aí, mas o pé é meio que perfeito, né? O que tá errado aí? Aí, nesse caso, nós temos uma onicomicose, né? Ou micose ungueal, que é uma micose na unha, no leito ungueal. No dedão? Isso, justamente. Que fica meio escuro, assim. Tá meio mais branquinho, tá vendo? Naquela região. Aí, o que é importante destacar? As pessoas têm a falsa ideia quando aparece esse tipo de micose, que elas cortando bem a unha, inclusive no cantinho, que está desaparecendo a micose. Na verdade, assim, a parte visível, ela está realmente desaparecendo, mas o fungo está ali. Então, não adianta nada e algumas vezes isso até propicia que o fungo vá entrando mais para os cantinhos. Então, o que deve ser feito, né? Não adianta cortar a unha dessa forma, tem que cortar a unha de preferência reta, né? E nós devemos prevenir o aparecimento desses fungos como, primeiro, os sapatos, né? Nunca repetir o mesmo sapato, né? Se hoje você usou um sapato, amanhã o ideal é você usar outro sapato. Eu repito direto o sapato. Eu adoro, assim, quando eu pego um sapato eu uso bastante. E bolsa também. A bolsa tudo bem, né? Mas o sapato não pode. O sapato ideal é deixar ele pelo menos 24 horas arejando depois que nós usamos o sapato, né? Outra medida muito importante depois do banho, sempre secar direitinho entre os dedos, né? As pessoas que já apresentam algum tipo de micose entre os dedos ou da onicomicose, que é na unha, elas podem, algumas vezes, se não tiver alguma dificuldade para secar entre os dedos, até mesmo usar um secadorzinho, porque se tiver umedecida a região, o fungo está gostando daquela região, ela está proliferando, né? Pessoas que suam muito no pé, né? Então, o ideal é que elas usem, de repente, um sapato mais arejado, que tenha alguma forma para o pé respirar, porque se o pé ficar lá dentro com aquele suor, com a meia, às vezes, ensopada, que tem pessoas que, né, tem até hiperidrose nos pés. Então, isso também vai propiciar o aparecimento de fungos. E lembrar também que, por exemplo, em algum hotel, casas alugadas, o ideal é sempre tomar banho de chinelo. Porque os fungos, eles sobrevivem até 2 anos ali no box. E nas piscinas? Nas piscinas tem o cloro que mata, né, a maioria... Mesmo na borda? Na borda não, na borda não. O ideal é que ser usado, sim. Na areia também, na praia, né? Isso a gente está falando no caso das micoses que ocorrem nos pés, né? Nós também temos a candidíase genital, que na praia, tanto mulheres quanto homens que utilizem trajes de banho molhado por muito tempo, isso pode propiciar pela umidade, pelo calor excessivo, o aparecimento dessa candidíase. E sabe que a gente pensa,
Claro que você vai concordar comigo, que a gente pensa que criança não pega, mas minha filha já pegou candidíase. Pega. A gente passou o verão no Rio de Janeiro, num hotel, tinha piscina, até ela falou que nunca mais quer ir naquele hotel, mas não é por causa disso, foi a piscina, Sim, no a caso. borda da piscina, ou ficar muito tempo com o biquininho molhado. Então, os pais devem ter esse cuidado com as crianças, né? Se a criança tá ali, molhou, tomou banho de piscina, tirar a roupinha, secar, levar já uma roupinha para trocar, para a criança não ficar o dia inteiro com aquela, mesmo porque a imunidade da criança não é mais baixa do que a nossa, Com né? certeza, ainda mais no verão, né? Sim, outra coisa muito importante é, por exemplo, o fato das pessoas, sejam adultos ou crianças, sentarem com trajes de banho diretamente na areia. Eu sei que principalmente as crianças fazem isso. A gente brinca de castelinho e tudo. Pois é, mas o contato com a areia ali, isso pode propiciar o aparecimento de uma candidíase genital. Então é bom se prevenir. É bom se prevenir. Nós também temos outros tipos de micoses, como a candidíase intertriginosa, que é uma micose que ocorre no calor, ela aumenta a incidência também. Ela ocorre mais em região de dobras. Então, por exemplo, mulheres na região inframamária, ou às vezes pessoas com um pouco de sobrepeso, pode ocorrer em região de dobras, virilha. Porque as pessoas suam, né? O suor fica ali provocando aquele calor na região e umidade, calor, e acaba ocorrendo. No caso, a gente está vendo uma foto aí. O que é, doutora? Não, essa aí é uma pitiríase versicolor, que é um outro tipo de micose que também aumenta a incidência no verão, né? A pitiríase versicolor, ela é mais comum em jovens, homens e mulheres jovens, e ela ocorre sempre no tronco, na parte anterior ou posterior. Nas mulheres, é muito comum, às vezes as mulheres lavam o cabelo, né? E depois passam shampoo, creme, deixa aquele creme escorrendo nas costas, e a região fica ali umedecida com aquele creme na região e pode propiciar o aparecimento desse tipo de fungo, né? Nos homens, muitos deles também, às vezes, jogam bola, ficam com a camisa suada, e essa quantidade de glândulas sudoríparas que nós temos nessa região pode propiciar esse aparecimento desse tipo de fungo. Que é um esbranquiçado no corpo. Pode ser esbranquiçado, igual está na foto, mas também pode ocorrer enegrecido. Manchas escuras, mas o mais comum é o esbranquiçado. O que pode ser feito para evitar, no caso, assim, as mulheres tomarem cuidado quando estão passando creme, né, para enxaguar, o creme não deixar ele ser enxaguado pelas costas, mas colocar o cabelo para o lado e tirar aquele excesso. E muitas vezes a gente vai com creme no sol para hidratar mais. A gente acha que hidrata mais, hidrata mesmo? Pode até hidratar, dependendo do creme, né? Se ele for ativado com calor, mas tem que prender o cabelo e não deixar ele em contato com as costas. Para não ficar caindo. No caso dos homens também, isso vale para homens e para as mulheres, para todo mundo, para a candidíase intertriginosa, que nós falamos que é da região de dobras. Sempre que a pessoa sua, faz alguma atividade física, ao invés dela ficar com aquele suor retido no corpo, o ideal é ela tomar pelo menos uma ducha com água, que ela elimina o suor e aí ela, né, seca bem, e aí ela deixa de estar oferecendo para o fungo aquele ambiente ideal para ele se propagar. Entendi. Será que tem mais fotos para a gente ver? Pra gente ver. Não, trouxe só essas, né? O que você já falou de fungos, já falou de micose, herpes. Herpes brotoejas, né? Algo muito importante também a ser considerado no verão, né? Todo mundo, as pessoas se prevenirem, né, de queimaduras solares, tá? As queimaduras solares, elas ocorrem preferencialmente entre 10 e 16 horas da tarde, porque esse horário é o horário que tem maior incidência dos raios UVB, que são os grandes responsáveis pelas queimaduras solares. Então, para evitar queimaduras solares, o ideal é pegar sol fora desse horário, né? E com filtro solar, qual o número? Porque já me falaram que 80 não adianta nada. Não, adianta. O que ocorre é que tem pouca diferença a partir entre 30 e 80, né? Não é a diferença de 30 para 80 igual seria pensado, né? Mas o que a gente indica, o que nós indicamos? As pessoas que têm pele mais escura, que são mais morenos, têm que usar fator de proteção solar no mínimo 15. E as pessoas que são mais claras, mais branquinhas, que têm sardas, têm que usar fator de proteção solar, isso estou falando para o corpo, no mínimo 25, tá? O protetor solar, ele sempre deve ser aplicado
30 minutos, pelo menos, antes da exposição solar. Não adianta chegar na praia e aplicar, porque ele demora 30 minutos para começar a agir. Então, tem que ter esse tempo hábil e ele deve ser reaplicado a cada 2 horas. Então, com criança, você aplica antes de ir à praia, de repente em casa? Criança, adulto, todo mundo. 30 minutos antes de ir para a praia é o ideal. E aí, reaplicar sempre a cada 2 horas durante a exposição solar ou a cada vez que entrar no mar. Né? Então, para queimadura solar, o mais importante é evitar realmente a exposição solar nesse horário e a insolação também, que é muito comum ocorrer nessa época do ano, que pode ser desde uma insolação simples quanto uma insolação mais grave, onde a pessoa tem até que procurar um pronto-socorro, porque ela pode ter vômito, pode ter náusea, pode ter cefaleia intensa. Então, para evitar a insolação, o ideal é beber de 2 a 3 litros de líquido por dia, né? Salvo pessoas que têm restrições médicas para ingerir essa quantidade de líquido e usar protetor solar adequadamente e entre 10 e 16 horas estar sempre debaixo de uma barraca. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, um Ficam prazer. aí as nossas dicas para o verão. Então, a gente se prevenir de fungos, bactérias, micoses, brotoejas, herpes, todas essas coisas que não são legais. Então, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e já volta.